Aí, gente, entrou uma ligação no celular e caiu. Eu coloco aí, é, não perturbe, enfim, mas será que vamos voltar? Aí a gente está voltando, estamos aqui. Entrou uma ligação e derrubou a nossa conversa. Vou chamar Miguel aqui de novo. Cadê? Ai, chamando. Entrou uma ligação e derrubou a. Ai, Voltei? voltou, fui eu. Entrou uma ligação Faça você. e aí caiu a chamada. Olha, Mas eu já aprendi a manha. Bota no modo avião e depois liga o Wi-Fi de novo, que menino, aí rola. esse momento pandemia tá uma loucura. Eu tô fazendo no 4G semana passada, porque assim, eu tenho que fazer escondida nesse quartinho, porque minha casa tá uma loucura com meus filhos. Semana passada rolou assim, vou fazer xixi, viu? E tal. Então, assim, ou é com todos os atravessamentos, ou é no cantinho no 4G, e aí eu não consigo fazer no modo avião. Enfim, Aqui tem participação infantil direto também. e aí tem tudo isso. Mas vamos lá, vamos. Aí, ó, essa dupla querida, Milena. Olha, Milena é mestra. Pô, você tá Milena, que isso. Hum. gente, sou fã, Miguel, Johnny Boy também entrou aqui. Tá massa, Di- tá valendo. Di- Di- Dio- Dione, como você é uma lutadora da cultura na cidade, tem um trabalho com o Jongo da Serrinha aqui em Madureira fantástico, tem Companheiríssima. uma candidatura à vereança aí também, grande parceira da cultura. Bom, mas vamos voltar, que eu não quero te interromper. Não, Quer mas dizer, já interrompeu um pouco. eu tava falando da coisa da mediação social, né? Eu não sei o jeito que foi, porque assim, a gente ainda tem esse ganho no Brasil, assim. Então, eu acho que tem algumas coisas, assim, que é a questão econômica, a gente pactua e forma com uma série de pessoas uma aliança sobre esse papel da cultura para o desenvolvimento, para os números que ela já tem, para todo o potencial que ela tem. E a gente, que é do campo progressista e que conhece o valor dessa experiência de democratização, de centralização, a forma como o instrumental daquela gestão, né, inicial do Gil com o Juca construíram para a gente. A gente ataca esse lugar da promoção de cidadania, da produção de cidadania, desenvolvimento social e humano, pensando muito a partir do que eu acho que é exatamente assim, esse trabalho é tão... Assim, eu vou tomar liberdade assim, de tomar para os meus debates, para minhas conversas, esse trabalho do Acervo da Laje, porque eu acho que é esse tipo de preciosidade que multiplicada no Brasil vai fazer com que a cultura dispare uma ideia de desenvolvimento nova, uma ideia contemporânea de desenvolvimento, articulada com história, com memória, com educação, com práticas artísticas contemporâneas, com uma série de coisas, que é na hora que a gente multiplicar esses trabalhos, e a gente tiver esses trabalhos em todo o tecido urbano e território urbano brasileiro, é o grande salto qualitativo. E reafirmando essa ideia desse momento, acho que está no momento de sair da lona e avançar assim, no discurso positivo da cultura e fazer uma disputa, principalmente através de alguns mecanismos legislativos, que acho que a gente tem que insistir muito, e nisso a candidatura coletiva barra Maria de vocês é absolutamente fundamental, ou da Dione que a gente estava falando aqui, porque a cultura não tem representação no parlamento, né? A cultura não. Até do ponto de vista histórico, isso é muito significativo na cultura. A maioria das fundações culturais que foram feitas em âmbito federal, autarquias, etc., foram feitas em regimes autoritários. Quando a gente tem que passar por dentro do parlamento, transformar leis de governo em leis de Estado, como, né, o caso de Cultura Viva, ou como a gente tem que articular realmente para ter leis sedimentadas e solidificadas no Brasil, de afirmação das coisas de valores culturais que a gente não tem bancada no parlamento, a gente não tem agenda no parlamento, a gente não tem essa disputa no parlamento, nem em âmbito municipal, nem em âmbito estadual, nem em âmbito nacional, assim.
Então também recuperar isso, porque a gente vê deputados brilhantes que a gente sabe que são lutadores e a gente admira, estão do nosso lado na luta política, mas na maioria do caso deles a cultura é o segundo ou terceiro tema. Aí a gente agradece que seja, porque tem feito um trabalho brilhante. Quem está em torno da Comissão da Cultura, você falou da Áurea, que tem sido uma das mais ativas desde que iniciou o mandato, assim, uma parceiraça da cultura, assim como Benedita e assim como tantos outros. Mas assim, articular mais esse espaço assim da cultura como uma agenda legislativa também, assim. Então, essa mobilização de vocês, e Salvador é berço, né, das políticas culturais. É impressionante quando a gente vai percebendo as grandes referências de política cultural no Brasil, como Salvador tem um papel importantíssimo e relevante histórico no Brasil. Eu diria Bahia, né? Eu diria mais Bahia. Do que Salvador, né? Salvador tem essa referência, essa potência. Miguel, você falou, você tá coletiva, viu? Assim, já pode, você já vou colocar a faixa. Gente, Miguel, Jorge, levanta aqui. Vamos fazer a foto, tira o cartaz, porque é tão... Ó, Luísa Sela, que foi Luísa que me ligou agora, e outra companheiríssima, também que tem que entrar na coletiva, que tá lá, né, na Secretaria de Cultura do Ceará, mandando um bolão. Pablo Capilé também entrou. Miguel, você fala tantas coisas que para nós, né, muito importante, fundamental. Primeiro é essa ideia de que a disputa no território. Eu estava conversando com o Nego Bispo outro dia, ele falando assim, as grandes concertações nacionais nunca deram certo, assim, fazendo uma provocação. Ou seja, a gente vive nessas tentativas de concertação nacional, e o que salva a vida mesmo, que está ali, é a vida em comunidade. E esse debate é muito importante para que nós possamos nos encontrar com a dimensão do comum. É isso que está em jogo. Do comum. E a cultura é muito poderosa para a reconstrução dessa dimensão do comum. É dos instrumentos mais poderosos, né? E essa agora a disputa, ou seja, que a cultura seja um mediador, né, de vida num contexto de desigualdades muito profundas. Porque o que acontece no Brasil, na maioria das cidades urbanas, é que você tem vidas absolutamente afastadas por desigualdades históricas, injustiças programadas. Ou seja, é a manutenção da violência, das desigualdades. Se a gente não enfrentar o debate do comum, ou seja, das injustiças e das desigualdades, promovendo um mundo comum, a gente não pode promover democracia, a gente não tem a capacidade. Então, a coletiva também está investindo numa ideia, por isso que cultura, como esse ativo de democracia, produzindo vida comum, produzindo encontro, produzindo mundo comum no espaço público para que essas desigualdades sejam reduzidas. Eu participei, falando de Áurea, no ano passado, desse projeto Cidades pela Democracia, que é exatamente essa ideia, que nas cidades, agora, e nas urgências desse tempo, é que nós vamos fazer, quem sabe, a tal virada. Ou seja, a agenda que a gente tem hoje para um debate muito radical no contexto de produção de democracia, de democracia, pensar a democracia a partir da dimensão do direito, né? Estava até lendo Marilena Chauí, até para a gente ler aqui, mas como a live era curta. Tensionar a democracia, botar a democracia brasileira sob suspeita. Eu até estava escrevendo para falar um pouco de hoje, da live, enfim. E a gente teve um dia ontem tão maluco, né, com Queiroz preso, ministro da Educação que devia sair preso, indo para Banco Mundial. Um dia, assim, entre derrotas e vitórias, entre loucuras, entre mundos. E claro, foi um dia importante, mas a coisa mais importante da semana foi, na minha avaliação, o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Eu acho que é um movimento mais inspirador, assim como o movimento de mulheres que derruba Bolsonaro, mas para mim, na semana, a coisa mais quente, emblemática, é a afirmação... Tá faltando as lideranças do nosso campo entenderem isso, né? A gente teve 2 semanas aí, assim, com esse tema, e a gente viu muito poucas lideranças do nosso campo mergulharem de cabeça para escutar
Eu estou assustado que a imprensa tenha feito mais debate com pessoas que são referências hoje no Brasil, né, como Silvio, como Djamila, como uma série de pessoas, do que as próprias lideranças políticas de esquerda. Assim, é uma lentidão que a gente tem no nosso campo muito grande, porque assim, o Brasil é um país mais do que qualquer outro que tem que colocar isso no centro da questão. Assim. As nossas políticas de educação públicas e de cultura transformadoras, o grande mérito delas foi trazer os debates e as fricções que foram durante anos escondidas pelo manto do multiculturalismo brasileiro para o centro do palco. E a gente constituiu nesses anos, e pela luta de tantos anos anteriores, mas as políticas públicas ajudaram muito esses atores a trazerem uma discussão contemporânea sobre isso para o centro do palco, assim. E a gente precisa muito, a gente que participa mais ativamente das estruturas partidárias de esquerda, né, não falando como uma crítica para outros, né, Claro, a gente cobrando nós, isso claro. para nós, nas atuações que a gente tem, nas lideranças que a gente dialoga, assim, que eles demoram muito, assim, né, eles respondem mais rápido a qualquer provocação de um regime maluco, totalitário de discurso de ódio, do que esse tema, que é o tema que a gente tem que avançar e colocar na pauta, né, urgentemente. E deixarmos de sermos pautados, eu estava falando assim, gente, o governo acabou. Ele não existe mais, né? A questão agora é que a gente precisa ser protagonista dessa derrubada e, sobretudo, mais do que ser protagonista da derrubada, é protagonista desse novo projeto. Ou seja, que pulsa, que a gente pode ter esse ativo da cultura, do movimento radical antirracista, do movimento de mulheres. E eu concordo com você, os partidos estão demorando, imersos em burocracia, imersos, claro, também na própria disputa do patrimônio partido, que são absolutamente importantes. Eu entendo como importante, mas assim, como marighellista também digo, assim, com todo respeito ao partido, né? Enfim, eu venho de uma tradição que respeita muito o partido, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar a vida... não pode ficar acomodado. Eu também, cada vez mais colaboro com o partido, etc. Mas assim, a gente precisa tensionar isso, porque é a agenda. E essa agenda, assim, a gente precisa responder muito ao discurso da democracia, muita coisa muito séria que está tendo no Brasil, é muito violento, mas se a gente não apresentar um projeto que é para o território, para a cidade e para a transformação efetiva da vida das pessoas no território que elas vivem e nas dificuldades que elas vivem nos meios urbanos ou nas cidades mais afastadas das capitais, a gente não vai apresentar um projeto de adesão popular mesmo para construir a agenda progressista que a gente tanto ambiciona, que a gente tanto quer, assim. Então, acho que... e vocês estão dando um exemplo, assim, né? Então, assim, desde que você me convidou, que eu atentei para o que vocês estão fazendo, etc., vocês são um exemplo de como é que a gente vai mobilizar isso. Porque fica um discurso hipotético, cadê a esquerda na base? Também como se o cara da liderança de esquerda tivesse que... É a gente mobilizando as bases, é a gente ativando os coletivos da cidade, é a gente formando redes de ação e atuação na cidade. É a única forma da gente apresentar um projeto político transformador que tem adesão do conjunto mais amplo da população hoje, né? E nós nos sentimos partes, porque toda vez que a gente fala base, parece que existem nós e eles. Nós nunca estamos no mundo comum. E essa coisa da cultura é muito interessante. Tá parecendo assim que a gente está assim, tomando um café, né? Uma cerveja e tal. E quando começa uma coisa da cultura, Maria, e quais são os territórios que você tem quando você vai para uma disputa eleitoral, claro, né? Ou seja, você tem que entrar em todos os territórios, porque em todos os territórios tem cultura. E nós estamos com, assim, existe uma dimensão de que tudo ou seja, nós estamos na cultura, né? Então, quando você tem, na Bahia, você falou das políticas públicas para a Bahia, na Universidade Federal, tem um dos primeiros cursos de produção cultural que se tornou uma referência em gestão cultural, e por isso que você entende isso como uma referência. Então, a maior parte das lideranças hoje comunitárias, produtores, gestores, nos territórios, são formados desse mundo que envolve política, ou seja, esse conjunto de políticas que você falou. As políticas culturais, junto com as políticas afirmativas dentro da universidade. Ou seja, esse conjunto de ações, né, que produziram num determinado momento uma democracia que nos fez imaginar. Então, quando a gente vai ali a fundo nos territórios, é toda a nossa galera. Assim. Claro. Fomos formados nos mesmos lugares, com o mesmo...
Então isso é muito lindo. E aí a cada vez falo, Maria, você tem que território? Eu estou em todos os territórios. E eu tenho respondido muito essa pergunta, Maria, que a gente está lutando para que a cultura seja protegida por tudo que a gente falou aqui, por todos os fatores amplos que a cultura contribui para o desenvolvimento, mas o que a gente eu tenho falado em muitos lugares se a gente tivesse com essas políticas ativadas, que a gente construiu, que são referências globais hoje de políticas de cultura, de formas do Estado lidar, se a gente está com essa ativação toda nos territórios, seja de pontos de culturas ou de outros projetos que vieram depois de ações nos territórios populares e periféricos, a cultura hoje seria um auxílio para o poder público na gestão da crise do Covid. Quando a gente vê por que a CUFA está sendo tão procurada por tantos doadores privados para fazer recursos chegarem nesses territórios que têm mais dificuldades no enfrentamento da crise sanitária que a gente está vivendo. Porque ela tem um profundo conhecimento, uma sintonia fina com esses territórios e entende as demandas e vai fazer com que o recurso efetivamente represente uma melhora para as condições de enfrentamento da crise de quem está na ponta. Agora você imagina os milhares de pontos de cultura e essas milhares de ações de âmbito municipal e estadual, se elas estão ativadas, se elas estão fortalecidas, se elas estão contando com a estruturação, o papel que elas poderiam estar fazendo informativo, na rede de cuidados, na ajuda das cadastramentos e das ajudas econômicas, seja nacional é hipotético, né? Mas sim, seja nacional, estadual ou federal. Então, assim, a gente ainda está falando que a cultura não é só um setor que gera isso e aquilo, todos que a gente já falou nessa conversa, mas está falando que ela pode estar na ponta do debate do que é a desigualdade social, o que é a desigualdade territorial, do que são as demandas mais urgentes para a superação do nosso atraso, assim. Então, acho que agora que a gente está conseguindo com essa questão da lei, se a gente falou de pessoas muito diferentes que passaram já aqui ou estão aqui na live e que são do nosso campo, a gente está conseguindo uma abrangência maior no debate, sair da lona, assim. O que a gente apanhou nos últimos 5 anos é absolutamente, primeiro é incrédulo, porque é um negócio que não faz o mínimo sentido, é mentiroso, é fake, é ódio, é um conjunto de coisas absurdas, é absolutamente inaceitável, e acho que finalmente agora a gente está conseguindo se articular de novo para produzir essa nossa agenda, esse termo é horrível, agenda positiva, mas é assim, essa agenda que representa algo valoroso e positivo para a gente, no caso brasileiro, e conseguir superar, porque a gente vai superar essa lama que está aí, né? Esse pântano, assim, a gente vai deixar isso para trás e a gente vai voltar a fazer política cultural forte e de promoção da cidadania e de respeito à heterogeneidade e à pluralidade da população brasileira nesse país inteiro, porque isso é desenvolvimento, assim como a gente vai retomar a agenda de transformação da universidade, a pós-graduação vai ter cota, sim, os concursos para professores vão ter cota, sim, e a gente vai continuar porque não há como ficar preso nessa lama, a gente vai superar ela. Que coisa linda! Que coisa linda! Muito lindo, muito obrigada, Miguel. Você fala Jost ou Jost? Tá liberado, tá liberado, tá liberado. É Miguel Jost, coletiva. Querido, eu queria muito agradecer, estamos muito juntos, né? Como eu falei. Estamos. Foi só uma concretização, essa live foi só uma concretização. Sim, da materialidade, poderíamos... esse momento é isso, no fundo ele está aproximando muita gente que teria muita dificuldade de estar junta, né, nesse contexto, e nós estamos vendo quão juntos estamos, e é uma alegria enorme. Estamos muito... Eu vou para aí uma semana, quando eu tiver campanha liberada, para ficar uma semana na rua fazendo essa campanha aí. Vamos. Vou rapidinho e volto para o Rio, porque a situação está tensa aqui. Aqui também não dá para não trabalhar aqui, mas claro. vamos ver se a gente vai aí uns dias juntos aí, quando for esse processo. E falando até do Rio, estava no roteiro, porque você falou tão lindamente, mas estava no roteiro exatamente isso. Salvador é uma cidade, como o Rio é diferente, porque Salvador não tem indústria, Salvador não é uma cidade rural, claro, é uma cidade de serviços e o que a gente está tentando construir e apresentar é que a cultura pode ser motor realmente de um projeto de cidade. As nossas cidades, na verdade, eu estou falando de Salvador, mas as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, têm muita dificuldade de falar qual é o seu modelo de desenvolvimento, né? Então é tudo muito claro, é marcadamente capitalista, neoliberal, etc. e tal,
com forte especulação imobiliária, ou seja, com todos, mas os projetos políticos, mesmo de esquerda ou centro ou direita, enfim, tem muita dificuldade de afirmar qual é o projeto político da cidade, ou seja, um modelo, né, de desenvolvimento. E tudo parece muito parecido. E muitas vezes projetos que são votados como esquerda parecem de direita. Tem essas confusões porque os projetos, os modelos de desenvolvimento não se apresentam. E uma das ideias da coletiva é também afirmar, e você sabe que o professor Albino Rubim está com a gente em coletiva e ele é o maior entusiasta desse, que é um intelectual importante da cultura e está conosco. E Albino tem nos ajudado muito a pensar um programa que provoque, né, o debate sobre a cultura como vetor de desenvolvimento, atendendo, e é o que a gente falou inicialmente. A esquerda no Brasil apresenta pouco projeto para a cidade, pouca visão de cidade. A gente ficou muito refém do projeto nacional. É justo, que foi a história nos levou a isso. Mas talvez agora o caminho da reconstrução da agenda progressista seja oferecendo solução para a cidade, né? Para essa agenda, assim. E tudo coisas que a gente não falou e que eu acho que é outro discurso que a gente consegue trazer mais gente, que primeiro, Rio de Janeiro e a Bahia tem isso, né? Você vai ficar com essa besteira de uma cidade de paisagem, sem conteúdo, sem ativação cultural, com todo esse legado e essa produção consistente contemporânea que essas cidades têm. É uma visão limitada demais, né? Mas tenho visto que tem muita aderência para um discurso mais amplo e de aliados também, essa coisa de, olha, quando tem equipamento de cultura, quando tem ação cultural contínua nos territórios, eles são mais seguros, eles ajudam os equipamentos de educação, eles melhoram as cadeias econômicas tangenciais, eles melhoram a questão urbana da região, eles colaboram para o turismo, né? Porque aí você vai trazendo essa transversalidade de uma agenda que é uma agenda mais ampla e trazendo mais aliados para esse pacote, porque é tudo isso, é efetivamente tudo isso, né? Não tem jeito. E Rio e Bahia são muito semelhantes, né, na importância de fazer esse diálogo, de precisar de um ecossistema cultural ativo, né? Que é isso, é outra coisa que o pessoal da economia tem que entender. Não é a economia da cultura, a gente está falando de um ecossistema, que não é a lógica do lucro, do investimento e do retorno, do número de empregos, ela é muito mais que isso. E para a economia da cultura funcionar, o ecossistema tem que estar todo ativado. Esses outros campos da cultura precisam estar vivos, latentes e produtivos para que essa história de economia, que ok, está tudo certo, ela possa de fato performar do melhor jeito possível. Então, até para quem pensa sobre essa ótica neoliberal, a cultura a partir do território, da transformação, de todos os papéis que ela pode fazer, também é um ganho para todo mundo nesse sentido. Né? Um ganho, agora tá uma festa nos comentários. Instagram é muito difícil de ver aqui, mas tá minha prima, tá uma turma fazendo a bagunça aqui nesses comentários. Olha, você tá cheio de fãs. Querido, eu vou me despedir de você, agradecendo muito. Você fica aqui com a gente para acompanhar? Claro, vou ficar acompanhando, claro, tô aqui. Para encarnar agora essas experiências que você falou tão lindamente, e agora encarnar com uma experiência muito viva, que vem muito bem materializada, um exemplo, um paradigma aí para a gente trabalhar em cima. Maria, demais, a gente continua, demais. Vamos esperar você. Valeu todo mundo aí, comentários generosos aí pra caramba, queridos. Valeu, vou sair aqui. Tá, Márcia, beijo. Gente, eu me perdi no horário. Aí, cadê? Remover. Eu me perdi no horário. Cadê? Voltamos! Vamos! Exatamente, falamos de ecossistema. Gente, eu já vou chamar logo. Tá muito maravilhoso, né? Tô me sentindo em casa. Ei, beijo, Vini, Bustani, Renata, Sergê. Vou chamar logo Acervo da Laje. Acervo? Deixa eu perguntar aqui. Zé, eu chamo Acervo ou chamo você? Eu não sei. Cadê? Eu vou chamar demais. Cadê? Eu vou chamar Zé pelo... Ai, gente, Cida Falabella dizendo que eu tô tão bonita. Obrigada, meu amor. Eu tô inspirada em você. Cida Falabella, minha vereatriz de Belo Horizonte, meu amor.
É, que dupla! Meu casal! Gente, que esse casal que eu amo, né? Esse casal que Braz Esteves me deu, assim, que eu já era fã, mas agora ficamos íntimos por causa do nosso querido, ó, Vitor tá dizendo Acervo da Laje, mas eles entraram aqui como Zé. Gente, estamos diante desse casal, gestor, curador, inventor desse espaço, Acervo da Laje, que é escola, que é casa, que é vida. Se apresentem aí, por favor, para que a gente fale desse espaço, nesse contexto de cultura como desenvolvimento. Aqui, eu amo esse casal. Eu sou Vilma Santos, sou professora e coordenadora, coordeno as oficinas, as visitas, os bate-papos, encontros e vem tudo, né? Das oficinas, dos bate-papos. E de tudo, dentro do espaço, eu faço algumas coisas, participo da reunião, dos encontros também na universidade, que a gente está sempre presente junto com a universidade. E a gente estamos aqui, né? Trabalhando junto, levando cultura para... Levando a cultura para todos os espaços, como é o nome dele? Que falou nesse Miguel. Então, Miguel, é um trabalho muito, muito gratificante de a gente estar fazendo esse trabalho em outros espaços e levando a cultura para a comunidade. A gente está sempre renovando e temos criatividade também. E é um trabalho muito difícil estar partido de entrar nessas comunidades, mas a gente sabe planejar para chegar esse momento certo que expandir a cultura na periferia, na suburbana, e a gente está aqui trabalhando sempre. Olha, já surgiu aqui, rapidinho, antes de você se apresentar, porque já tem um monte de pergunta. As pessoas já estão perguntando como é que vocês estão vendo, né? A pandemia aí na comunidade, no território, como é que tá a situação hoje? Antes da gente entrar mesmo na nossa... Vocês contam para gente. Boa noite, gente. Aqui já está aquele período meio de relaxamento, né? Teve o primeiro momento que foi meio de pânico geral, mas a gente tem tido muitas perdas e tem muita gente se cuidando, mas também tem a galera mais jovem que não tem essa consciência ainda do perigo da saúde pública, né? Então, acho que o maior desafio é chegar nessa galera mais jovem, né? Nessa galera que está pensando em curtir a vida e tal. Então, acho que as políticas... Flávia, viva! Eu acho que a política tem que pensar nessa juventude, porque eles são vetores, né? Eu acho que é importante a gente focar mais a prevenção e para que eles tenham acesso a essas informações. Então, a gente está nessa tensão ainda assim. Mas está tendo muita mobilização também das pessoas. Dani Canedo, nossa queridíssima professora, gestora, está dizendo assim, que lindo ouvir o Acervo da Laje. Cultura como poder e poder da cultura, né? Então, fazendo aí essa... Poder, que é o poder da cultura e cultura como poder, né? E vocês representam isso. Eu queria que vocês contassem. Se apresente, Zé, que você nem apresentou. E também já falem um pouco do acervo, da história do acervo. Aqui só tem fã. Acho que a maioria das pessoas conhecem. Mas se vocês puderem contar um pouquinho. E o acervo é isso, é esse espaço de deslocamento a ver os territórios da cultura no... Tá travando um pouquinho. Isso tá me acontecendo muito. O subúrbio vai ser atravessado por um monotrilho agora, então a gente tem público para tentar discutir, entender essas questões de como
o subúrbio vai ser afetado por essa modificação do território a partilho, e junto com a universidade, a gente tem tido muitas discussões com a comunidade, os pescadores, para você trabalhar mesmo com a população, para que isso chegue na ponta, porque eu acho que a grande questão agora da cultura é chegar na ponta, é chegar nessas populações. Salve, Sandro, é chegar, por exemplo, e aí a gente começa com um aspecto mais estético, que é relacionado às obras de arte, os artistas da periferia, e depois partindo para outras questões de mobilização. Está tendo um movimento na cidade que é os 150 fotógrafos pela democracia, pela Bahia. 150 fotógrafos pela Bahia, e nós somos uma das instituições que vai ser vetor também de distribuição de material. Então está um projeto muito lindo que mostra que a Bahia está se reinventando na cultura. Eu acho que é um movimento que está acontecendo de 150 fotógrafos e fotógrafas se reunindo para fazer um movimento que eu acho que está ganhando dimensões únicas no Brasil, né? Então, isso é muito importante dizer. Débora... Não, ainda não, Débora. Eles não disponibilizaram nenhuma informação sobre esses estudos de impacto ambiental, de impacto cultural, inclusive o acesso à praia, a questão da ecologia do subúrbio, que é muito cobiçada pelas grandes empreiteiras. Eles não têm feito nenhuma publicização desses recursos e de como isso vai afetar a vida da periferia, pensando que são mais de 22 bairros, 22% da população da cidade, então vai ser um impacto muito forte. O Lugar Comum, né, o grupo da Faculdade de Arquitetura está investindo nisso, a gente está trabalhando bastante, tem um grupo no Instagram, o Aí Tem Coisa, que está tentando mitigar ou tentar entender esses processos, pressionando o governo, e a gente tem entendido que a arte na periferia, ela é uma estratégia de enfrentamento, né? É uma estratégia de enfrentamento, de agregação. A gente muitas vezes está... muita solicitação, assim. Ontem a gente estava com o pessoal do Rio, a galera da curadoria, está começando a pensar, porque o que a gente não sabia é que a pandemia ia ser parte dessa estratégia de enfrentamento para a gente se agregar mais, para a gente propor mais e começar a ter um plano no sentido mais elaborado de fortalecimento dessas redes, né? Então, enquanto eles estão nessa confusão, a gente está tentando se organizar para dar respostas mais operativas. É isso, o acervo está fazendo 10 anos, no meio da pandemia, algumas instituições têm nos apoiado para dar suporte para as comunidades daqui do subúrbio. Os artistas também têm colaborado, Zaco Oliveira, Leandro Souza, uma galera. O pessoal de São Paulo tem ajudado a gente também, Instituto Galo da Manhã, quem mais? O Goethe vai tentar ajudar agora também, porque é isso, a gente não está sozinho, essa é a dimensão mais revolucionária que a arte está trazendo, que a cultura, que a memória está trazendo. E no Instagram a gente está postando diariamente as fotos das obras, para as pessoas matarem a saudade, para retomarem a afetividade, ativar a arte, né, nos seus territórios, nas suas casas. Vejam suas casas, o que é que tem de arte, divulgue, retome esses laços, porque agora é estratégia de enfrentamento. E a orientação para o futuro é essa: não ficar sozinha, não ficar sozinho, tentar unir as redes para enfrentar o que vem por aí, e a gente está se fortalecendo, Vilma? E na parte da educação, ontem uma professora perguntou como é que eu dou, porque aqui é museu, escola e casa. Então, a gente está formando um espaço aqui na nossa outra casa, que a gente fez, tipo, manda os livros para eles virem pegar, tem um cantinho de brinquedos, eles ficam aqui, eles têm os horários para vir, e a população, as crianças que das escolas vêm aqui, olhando aqui o jardim, e fica perguntando, tio, que dia para começar as atividades? Então, a gente está sempre renovando, né? Isso. Mudando o formato. E ontem a gente teve uma live muito importante,
E todo dia de teve live. o artista, né, que veio trazer as obras de presente, porque o fotógrafo veio fazer a entrevista aqui. Então, aí o amigo ligou para ele, olha, eu tô aqui no acervo da laje. Então, ele veio desesperado para trazer as obras para o acervo, para a gente colocar no aqui, ó. Ai, que lindo. Que é a outra onda. Aí nessa pandemia a gente está ganhando. Esse é o Júlio Alves, morador de Escada. E ontem veio o Renan Benedito fazer a entrevista aqui e foi uma coisa super linda. 2 jovens meninos suburbanos fazendo arte, fazendo fotografia, fazendo pintura, e isso dá gás para a gente se orientar para o futuro, né? Para a gente começar, o que vocês estão fazendo da coletiva, Maria, é isso, é orientação para o futuro da gente. O que é que a gente quer como política pública de cultura, o que é que a gente quer como enfrentamento dessa galera. A gente tem que se posicionar, o acervo começou a se posicionar nesse sentido, não queremos fascistas aqui no Brasil, ser antirracista não é mais uma opção, né? É um enfrentamento, a gente tem que pautar, nós temos direito ao nome, nós temos direito à história, direito à memória, e isso pela cidade toda, e é legal ver isso, que nesses 10 anos, como a mídia da cidade, ela tem visto esse movimento. Então, não tem mais programa na televisão baiana que não foque a cultura nas periferias. E isso é um ganho coletivo de você ter nos espaços do governo do estado, da prefeitura, de pessoas da periferia ocupando centros de cultura, ocupando conselhos de cultura, fazendo troca. Na Universidade Gicataí, Gisele é uma propulsora. É uma propulsora, eu acho que é uma pessoa que olha para essas experiências, né? Os debates de gestão cultural lá no Goethe provaram capilaridade. Então, e esse movimento da universidade, dos conselhos de cultura, das secretarias de cultura, de ter essa dimensão de não mais ficar em gabinete, né? Acabou o gabinete é a rua, o gabinete é a cidade. E isso é uma coisa super importante. Eu estou lembrando que quando a gente teve aquele da Fundação Pedro Calmon, o Zulu, quando teve o Edwin da Prefeitura fazendo aqui com a Faculdade de Arquitetura uma discussão sobre memória no acervo, quer dizer, você começa a dizer então que tem que voltar esse movimento da cidade, da gente andar, bater perna na cidade, quando puder voltar também, de bater perna na cidade, para a gente começar a entender que a cultura é feita nesses territórios. O gabinete e a cidade, muito bem, o gabinete e a cidade. A música mora na favela. Nas favelas, as defesas de dissertação, tem que ser defendidas esses territórios para as pessoas terem uma devolutiva e não demonizarem mais cultura. Porque você pensa, uma publicação que a gente faz no Instagram de uma obra, qualquer ela que seja, que uma pessoa poderia, por ignorância, achar, ter preconceito, as pessoas estão curtindo. Então eu tenho que falar que aquela pessoa que eu acho que tem preconceito, que a gente tem que parar com isso. Não é porque a pessoa é evangélica ou está na periferia que ela não vai gostar de arte, o problema é que não tem acesso. E quando ela tem acesso, ela quebra aquela dimensão do preconceito, que é uma dimensão que faz a gente olhar o nós e o outro. Então, eu acho que quanto mais a gente na periferia ocupar os espaços com arte, com cultura, com memória, quebrar esse estigma de que os espaços culturais têm que ser só no centro da cidade, isso é pedagógico, no sentido de que as pessoas elas começam a se dar conta de que a cultura faz parte dela, é importante para elas. E isso é Paulo Freire. Novos Alagados nasceu com Paulo Freire. No movimento de defesa dos favelados, a gente estudava Paulo Freire na década de 80, 90, que conheceu o MDF, a Sociedade 1º de Maio. Então, tem que retornar isso, porque isso está na gênese da mobilização, né? Então, eu acho que quando o Miguel traz essa questão de ativação mesmo dessas ecologias, dessa cultura, é um pouco para a gente começar a entender isso. Os pontos de cultura... ontem eu falava isso pessoal, vamos voltar para essas instituições, procurar saber como é que estão esses movimentos.
é a hora, manda um e-mail, telefona, pergunta, porque essas pessoas precisam retomar, nesse sentido, o protagonismo, né? E aí a gente sabe que no momento de precariedade desse, a fome, o desemprego e essas situações fragilizam ainda mais a falta de cuidado, né? Porque a gente também tem pensado muito disso. A cultura, ela é ativada quando também a gente olha com cuidado e com afeto para também essas pessoas que estão atuando e não podem ficar, digamos assim, segregadas por... Entende? Então, acho que é isso, é um pouco isso, Coragem. Que coisa! Ó, Cida Falabella é vereadora em Belo Horizonte, ela é uma atriz. E ela tá sem voz. Tá sem voz. Poxa, alô, me escutam? Tá sem voz, por que ela tá sem voz? Peraí. Bem, agora? Acabou, Felipe? Ela tá sem voz. Tá sem voz. Eu tô sem voz? Tá sem voz. Gente, que horror, não sei o que é. Ué, a gente... Bota aí no fone. Peraí. Telefone. Vocês me ouvem? Alô, alô, alô? Ah, tá ouvindo. Tô ouvindo Maria. A gente não tá ouvindo Maria. O que tá acontecendo? Eu tirei o fone. A gente tá escutando Maria. Eu tirei o fone. Deve ser o áudio. Será que vocês aumentam aí um pouco? A gente não tá ouvindo. A gente disse o quê? Estão ouvindo todo mundo. Tá ouvindo? Não. Será? Alô, alô, alô? Me ouvem? Agora. Ah, massa. Deve ser. Gente, é tão lindo. Eu tava falando para vocês, né, que o gabinete é a rua, deve ser rua, porque Cida Falabella é uma vereadora de Belo Horizonte que está aqui e construir uma gabinetona junto com outros parlamentares. Primeiro com a Áurea Carolina, depois com Bela Gonçalves, depois com a Andréa e agora com a Áurea, ou seja, são 4 parlamentares que juntas formaram a gabinetona. Então agora vai ser, gente, a gabinetona que também tem essa ideia, né, de que o gabinete deve ser a rua. Gente, é muito lindo, assim, Zé, Vilma, vocês falam de que tem uma coisa na política, e é isso que a gente está tentando trazer para cá, é que a gente só pode cuidar, fazer política, eu digo, para o sujeito, né, para o outro, não um conjunto de gestões sem destinatário. Ou seja, tem uma coisa que é um conjunto de ações públicas de gestão e tem uma coisa que é para o outro. E isso muda muito, isso muda o modo de fazer política. E a gente só faz a política com essa mirada para o outro, entendendo as vidas por trás das ações, quando a gente ama. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Né? Então, tem um apagamento programado, uma invisibilidade programada para que a gente não ame e, portanto, não se importe. E aí, então, quando uma série de agenciadores que vão tocar nesse sensível, e mostrar que tem vida, que tem amor, que tem afeição, isso é reivindicador de cuidado, de afeto, mas sobretudo de política, que é essa arte do encontro com o outro, que é o diferente de mim, né? E isso é uma coisa tão potente, né? E aí, claro, aí vocês vão falando, porque é isso. E eu estava na conversa prévia com o Miguel, né, provocando um pouco ele, que, claro, a gente está querendo afirmar cultura na centralidade de um projeto, na centralidade e na transversalidade. Ou seja, nós queremos ter presença, como o Miguel falou, nós não queremos ser representados por mais respeito que nós tenhamos. Nós temos respeito pelos nossos parlamentares históricos, nas 3 casas legislativas, respeitamos aqueles e aquelas que lutam pela cultura, mas agora nós não queremos ser interlocutor, nós queremos ser a cultura, e não só a cultura, mas a cultura num conjunto também de agentes e atores na política institucional.
dando centralidade. Ou seja, a gente já não quer mais ser menu, né? Um amigo falou, a gente não quer ser mais um menu, a gente quer sentar na mesa e tomar decisão. Isso falando da cultura, mas também falando da cidade. Então a gente está falando da cultura, mas não são as políticas públicas para a cultura, os espaços culturais ou os agenciamentos. É falar, na hora que vai passar um trilho, a gente quer debater se isso incide sobre aquela memória, aquele patrimônio. A gente quer falar de mobilidade, a gente quer falar de praça. A gente não quer qualquer praça, a gente não quer um conjunto de concreto, a gente quer alguma coisa que integre o comum, integre meio ambiente, que salvaguarde memória, que salvaguarde o território, com uma visualidade que faça sentido para quem mora. Ou seja, não é só uma arquitetura, é uma arquitetura com sentido. Não é só um projeto urbanístico, é um projeto com sentido. Então, quando a gente traz a cultura, a gente traz esse conjunto de repertórios que Miguel falou tão lindamente, que envolve memória, patrimônio, identidade, né? Enfim, história e etc., que é esse conjunto da cultura. Então, quanto a gente quer apresentar isso, né, ao mundo da política institucional e nos afirmarmos, não voltaremos atrás, estamos aqui porque acreditamos nisso. Né? Ou seja, a gente não quer um conjunto de casas X, a gente quer um conjunto de casas que possam, né, garantir convivência, convívio, vida, encontro, trânsito, transporte. O transporte não é só uma coisa que locomove, mas com segurança, enfim, com esses agenciamentos, mas nós também precisamos convencer os nossos pares, né, de que nós precisamos entrar na vida da cidade. Então, é um duplo convencimento. É falar para a política que nós queremos intervir nos projetos e na gestão e etc. Mas também é falar para os nossos pares, venham, porque o mundo está cheio de precariedade e nós precisamos levantar essas bandeiras, né? E aqui, Fátima, falando dos rios urbanos, espaços públicos, o vento, a sombra, de onde vem o vento, né? Nós queremos um transporte marítimo eficiente, nós somos cercados por mar, nós precisamos colocar essa identidade cultural na centralidade do transporte. E isso tudo é o que nós somos, isso tudo integra a nossa afeição. E vocês trazem isso de uma maneira super linda, e são inspirações, né? Inspiram o nosso projeto. E isso precisa se alargar pela cidade, né? É esse encontro. E mesmo aqui a gente se encontrar, é como se a gente estivesse muito junto, né? Nesse projeto. E aí, para devolver para vocês, a pandemia, né, embora seja um momento muito cruel, de muita dureza, ele é imperativo de solidariedade, né? Estamos vivendo um momento, ou a gente entende o âmbito da solidariedade, e queria muito que vocês falassem isso, ou seja, como é essa dimensão, né, da afeição, do comum, das relações no território, e como isso atravessou não só Salvador, mas da experiência internacional também que vocês vivenciam, né? Porque outro paradigma que a gente tem que sair é de que Salvador tem um turismo X, né? O turismo em Salvador é muito precário, é muito difícil, é uma cidade com muitas desigualdades. E eu queria que vocês contassem não só dessa afeição, desses encontros, mas como são esses encontros interestaduais e também internacionais. A gente recebe aqui pessoas do mundo todo. E a gente tem o cuidado, esse cuidado de ir na casa 1 e visitar, que é um lugar que você é abraçado com todas as obras. Depois você vem para a segunda casa já é mais aberta. É um momento de você refletir, de saber, de entender o que você entendeu a casa 1. É um bate-papo, não é uma coisa que é rápido, que você vai no museu, que você chega lá, olhou e vai embora. Não, é diferente. A gente tem que acolher essas pessoas, elas têm que saber o que a gente está fazendo. O tempo todo a gente leva o tempo todo só mostrando
fica testando a gente de uma maneira que a gente entenda que a gente tem que entender essas pessoas. Então, elas vêm e não é só daqui de Salvador, como de outros países, como de outros estados. Elas querem saber as nossas ideias, querem saber o que a gente faz, em que momento, o que é que a gente acha desse espaço e como começou. Eles estão sempre querendo saber e como é que eles são sustentados também, né? Porque a gente trabalha o nosso trabalho em primeiro lugar e depois a gente tem que manter o espaço. Então, são pessoas que vêm, tem que acreditar, tem que vir para entender o que a gente faz dentro do subúrbio, como arte, como cultura, tem que vir aqui, tem que visitar. A outra coisa, em relação a duas perguntas, a da Isabel Leiro, isso, Isabel, do subúrbio a gente tem levantado a memória, a história para as pessoas perderem o medo do território. As lives que têm sido feitas com a Natureza França, do Acorda Samba de Roda, lá de Tubarão, são para isso. E a gente entendeu, se a gente começar a entender essa história no tempo, a gente começa a criar memória, trazer à tona narrativas que dentro da cidade foram esquecidas, né? Então, isso é muito importante, porque o acervo, todo acervo deveria ser vivo. O acervo, ele tem que difundir as informações. Então, quando termina a live, a gente está distribuindo PDF de livro histórico que ninguém tem acesso. Então, isso é importante. E as relações que o acervo tem com as escolas é muito importante, porque as escolas, a gente tem que olhar para as crianças e para os adolescentes, é muito importante. Porque eles que vão levar à frente. Levar à frente o acervo. Porque primeiro a gente começa pelas crianças, depois os pais e a escola, porque essas crianças que tomam conta dessas pessoas que vêm para cá. Elas que tomam conta. Se ele se perder, aquela criança da segunda laje já vem trazer. Então, as escolas muito, né? São muito importantes. E as relações que a gente tem com as escolas formais, projetos sociais. A gente está vivendo nos últimos 5 anos um momento de destruição da cultura em diversos aspectos, né? Escolas que eram escolas que faziam arte, fecharam aqui no subúrbio. Tipo César Borges, que era uma escola que tinha aqui, que era uma escola super interessante, e outros espaços, projetos sociais. Então, as pessoas vêm, as escolas formais vêm, as escolas de outros espaços. A gente recebe muita gente, normalmente, de várias partes da cidade, tem muito contato com os residentes do Goethe, do Sacatá, que é o Instituto de Arte, também a galera da faculdade, das faculdades, né? Arquitetura, comunicação, educação. Porque para esses jovens estudantes também é muito importante eles fazerem esse percurso pela cidade, geografia, urbanismo, para eles começarem a entender que, por exemplo, Milton Santos andava muito aqui no subúrbio na década de 60. E para entender o centro de Salvador, você tem que entender os subúrbios, você tem que entender a periferia, porque a periferia sempre ferve. E as relações formais que a gente tem em todos os âmbitos agora, né? Então a gente está num momento de pandemia em que a gente tem sentido instituições pelas pessoas, perguntam sempre o que a gente está fazendo, e é justamente isso, porque a gente está doido para voltar, para se reencontrar, porque o encontro, a força do acervo e da política é o encontro. E é por isso que o acervo é difundido assim, é porque as pessoas quando vêm e fazem a relação do encontro, é uma coisa que ninguém tira. Quando a gente fragiliza, Edwin, querido, Edwin sabe disso. Ele já veio aqui em vários debates, Isabel também. Quer dizer, a força do debate, da discussão, do encontro, provoca algo na gente que a gente quer levar isso para a cidade toda. Quando a gente ganhou os editais, tanto da FGM quanto da Secult, para fazer o Ocupa Lages e ocupar vários espaços da cidade de Salvador, levando oficinas, bate-papos, exposições. Entrando nas lajes das pessoas. Fazendo as lajes como arte, um lugar de museu. As lajes das pessoas.
E isso falta na cidade, de políticas públicas que promovam isso, porque as lajes que nós entramos com esses projetos, as pessoas ficaram profundamente marcadas pelo respeito e pelo direito à cidade que elas têm. A gente não é uma cidade do medo. E tem lugares que, como eu coordeno, tinha vários artistas, que quando a gente foi para Itapuã mesmo, eles estão dizendo que estavam sendo órfãos. Que lá não existia, eles não tinham apoio. A maioria dos artistas de lá, eles não tinham praticamente apoio pelos espaços culturais. Por exemplo, uma coisa muito legal da discussão que serviu aqui, dessa discussão que falei com a FGM, com a Secult, com a Faculdade de Arquitetura e a Bartlett, foi aquela coisa que o Edwin trouxe, de que por mobilização dos territórios de Salvador, como aconteceu também no Estado, se pensa a cultura também para os territórios. Essa é uma grande questão, né? De deslocamento desses recursos, deslocamento desses editais. Eu acho que é uma questão que é muito séria, né? Nós fomos a primeira leva de 96, que 3 projetos do subúrbio ganharam editais para fazer arte, né? E as pessoas começaram a entender que elas podem trabalhar com cultura, porque não é uma coisa de... É muito importante essa discussão. A cultura, ela é desenvolvimento humano, é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento psicológico. Você ganhar pelo que você faz é uma coisa maravilhosa. E desenvolver competências naqueles que estão chegando. Quantos meninos e meninas passaram pelo acervo, pelo Ocupa, e já estão ingressando em Belas Artes? Então, eu acho que é isso. Esse olhar sensível da gestão, mas é feito também por essa mobilização dos saraus, né, dos movimentos de hip-hop, das bibliotecas comunitárias, de vários espaços. Então, nesse sentido, é uma... A gente tem uma rede, né? Tem uma rede. E aqui, isso, descentralizar tudo e deslocar. Porque descentralizar, Edwin, às vezes, é mais assim... Mas deslocar exige um campo de força. E onde é que está esse campo de força? É você, é Maria, é Vilma, é eu, é Léo, é uma galera que está provocando isso. Por exemplo, Gica, de fazer a última aula da graduação dela aqui. Brás trazer os estudantes lá de geografia para andar pelo subúrbio. Quer dizer, fazer esses deslocamentos, e nesses deslocamentos, aí você vai vendo a propulsão de forças que vai aparecendo, né? Então, descentralizar, eu acho que é uma grande questão que a gente tem que pensar, e pensar também que nesses espaços tem pessoas que estão sendo subutilizadas, né? Que pessoas que têm uma cidade de mobilização, e a gente retomar esses diálogos, né? Tipo bate-papos, Fabrício Cumin está fazendo muito bem isso aqui, esses bate-papos para retomar essas letras e para parar de colocar a cultura num patamar que as pessoas não chegam. Então eu acho que produção cultural é importante. Falar para essa galera que produz, que produção cultural é profissão, a Bahia tem uma ponta nessa perspectiva nacional. E é isso, e usar a criatividade, porque agora eu acho que as lives a gente agora está subvertendo. Então, depois de descentralizar, é subverter para dar o pulo do gato. E o pulo do gato, eu acho que tem a ver muito mesmo quando a gente começa a entender que a cultura, ela ajuda a gente a desenvolver processos imaginativos para surpreender, digamos assim, essa nova dimensão que a gente vai trazer quando for presencial. Então, essa representatividade, muito obrigado, essa representatividade é nossa. Então, a gente vai começar a fazer essa revolução, é trazendo os meninos para os museus, para as escolas, dando força para quem está na ponta, para essa força reverberar, porque tem muita gente acompanhando a gente. Então, essa é uma coisa... E quando você tem uma dimensão do encontro e do cuidado com a cultura, esses laços, eu acho que eles ficam. Vai sair um texto aí sobre futuros do museu. Isso, essa reinvenção. O futuro dos museus, o futuro da vida passa pelo que a gente está fazendo agora. Sabe? Sem adoecer. Gente, Ave Maria, tá um apaixonamento. O povo aqui todo apaixonado.
É isso mesmo, disse tudo. E é isso mesmo, Zé. Acho que você diz tudo agora, né? Contando essa história, e chega nesse máximo que é a cultura, esse espaço de imaginação. E no momento de quina da história, né? E esse momento da... 28 segundos, a gente vai cair. Vamos nos despedir, gente. A live vai acabar. Nessa quina da história, a cultura é esse lugar em que a gente pode imaginar futuros. Queria agradecer, Zé, Vilma, Miguel Joche. Muito obrigada. Cultura como desenvolvimento, cultura como porvir. É o devir futuro. E vamos com tudo em